Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Danielson Cavalcante. Hoje iremos abordar alguns aspectos fundamentais do sistema imunológico dentro da disciplina Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Imune e Imunológico. Eu te convido agora a viajarmos juntos nas principais células de defesa do nosso organismo. Antes de começarmos detalhadamente o que é o sistema imune, é importante ter em mente que o sistema imunológico ele tem como principal função a defesa do nosso organismo, graças à ação de seus órgãos e células especializadas na proteção. Então, o primeiro ponto fundamental do sistema imune é a proteção, pois é a partir dele que o nosso corpo vai desenvolver uma série de reações em cadeia na tentativa de combater determinado tipo de infecção, combater determinado tipo de micro-organismos que, porventura, possa entrar no nosso corpo das mais variadas formas. E isso se deve que a doenças que podem ameaçar e comprometer o corpo humano. Ele é constituído por células e órgãos que possuem a função de proteger o organismo contra agentes estranhos por meio de diferentes mecanismos de defesa. Podemos especificar alguns tipos de defesa que o sistema imune realiza. Por exemplo, o combate às infecções e que suas células atacam e destroem os micro-organismos causadores de infecção nos nossos órgãos. Atua na degradação e isolamento de moléculas estranhas que invadem o organismo, também atua diretamente nos processos alérgicos e também em doenças autoimunes e nas respostas tumorais. Então percebam que o processo de imunidade ele requer uma cascata de eventos que antecede, propriamente dito, a formação de antígenos, a formação do complexo antígeno-anticorpo, que vai desenvolver futuramente uma resposta satisfatória dependendo do micro-organismo. Então, quando eu coloco aqui uma seta mostrando o que é o antígeno, é para mostrar que esse antígeno pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, que acidentalmente ou por um determinado processo mecânico, físico, químico ou até mesmo biológico, ele pode entrar no nosso organismo e provocar uma patologia específica. Mas é importante destacar que esse primeiro contato, essa primeira tentativa de tentar inativar esse micro-organismo, ele acontece, que é justamente pelas células de defesa, da qual iremos falar gradativamente no decorrer dessa aula. Eu trouxe aqui nesse slide, de maneira geral, para que você observe de maneira histológica como acontece o processo de formação de células. Então, nós temos aqui células tronco hematopoética, que são as células que vão se diferenciar e, dependendo da necessidade do nosso organismo, ela pode se diferenciar em células tronco mieloides, que vão dar origem aos mieloblastos, que futuramente vão dar origem aos granulócitos mais conhecidos, que são os eosinófilos, os neutrófilos e os basófilos, e também nós vamos ter célula-tronco mieloide formando hemácias e plaquetas. Indo aqui para o lado oposto, nós vamos ter célula-tronco linfóide, que vai dar origem ao linfoblasto, e esse linfoblasto ele vai se diferenciar e vai formar linfócitos B e linfócitos T. Então, essa imagem aqui à direita, ela detalha um pouco mais. Já a célula tronco hematopoética se diferenciando nos diversos tipos de células e os seus, vamos dizer assim, agentes promotores. Então, nós vamos ter aqui as hemácias, que vão ser originadas do normoblasto. Nós vamos ter aqui
basófilo, eosinófilo e neutrófilo, que são células de defesa denominadas granulócitos, porque no interior do seu citoplasma vão apresentar grânulos que vão estar relacionados à resposta de defesa. E nós temos aqui o linfoblasto, que vai dar origem, né, a células linfocitárias, B e linfócitos T. Nós vamos ter também monoblastos, que vai dar origem a outra célula de defesa, que são os monócitos, que aí no processo de reconhecimento, ou no processo de fagocitose desse possível antígeno, quando os neutrófilos não dão conta de realizar a fagocitose, aí entra em cena os monócitos, que ao sair do vaso sanguíneo por um processo de diapedese, transformam-se em macrófago e dão continuidade a esse processo de fagocitose na tentativa de reduzir ou minimizar a infecção. E nós temos também aqui uma célula específica, que é o megacariócito, que vai dar origem também às plaquetas. Então é importante nós termos em mente que para cada célula de defesa do nosso organismo, ela vai ter uma célula diferenciada na sua linha de produção, mas que, entretanto, a medula óssea, ela produz a célula-tronco hematopoética, que é a partir dela que sofre a diferenciação e transformação nas diversas células de defesa que combatem os antígenos que podem entrar no nosso organismo. Primeira grande célula que eu coloquei aqui para nós são os neutrófilos. Então, alguns aspectos específicos dos neutrófilos. Eles possuem núcleo com 2 ou 3 lóbulos. Então, quando você observa aqui, não quer dizer que são 3 núcleos. Não, pelo contrário. Isso aqui é apenas um núcleo que ele sofre essa conformação e apresenta 3 lóbulos. Mas isso aqui é apenas um núcleo no interior que vai garantir aí toda a ação necessária para realizar a neutralização do antígeno. O neutrófilo ele é responsável pela fagocitose. Então, o processo de fagocitose seria o processo de englobamento de partículas até então estranhas para o nosso organismo, para que a própria célula de defesa possa produzir enzimas, possa englobar na tentativa de fazer com que esse antígeno seja degradado para que posteriormente seja eliminado do nosso organismo. E eu coloquei aqui no nosso vocabulário o termo fagocitar, significa ingerir ou englobar partículas. Então, a partir do momento que o neutrófilo, que é a primeira célula de defesa a chegar no local da infecção, no local da lesão, então ele é a primeira célula de defesa a chegar no local da infecção, da lesão, e realizar inicialmente o processo de fagocitose, porque a partir do momento que ele começa a englobar essas partículas, ele também vai pôr em prática um processo de reconhecimento que mais lá na frente vai servir para a sinalização de células T, CD4 ou células T, CD8+, que vão ser fundamentais na resposta alérgica, na resposta inflamatória. Então, o processo de fagocitose, eu coloquei aqui um exemplo, um neutrófilo, com seus 3 lobos nucleares, e aqui embaixo uma bactéria. Então, por um processo natural, o neutrófilo vai lançar pseudópodes, que seriam falsos pés, ao pé da letra, tudo para que esses pseudópodes possam englobar essa bactéria e assim, uma vez o antígeno incorporado ao citoplasma da célula de defesa, ele vai fazer uma espécie de vacúolo digestivo, onde nós vamos ter atuação de enzimas específicas, de proteínas específicas, para que esse antígeno, essa bactéria, seja degradada e assim eliminada do organismo. Então, coloquei aqui uma animação do Pac-Man, que o processo de fagocitose seria mais ou menos ilustrado dessa forma. Então, diante de uma partícula estranha, de um corpo estranho, esse neutrófilo ele vai por um processo de diapedese, que é a saída da célula de defesa do vaso sanguíneo para o local da infecção, para o interstício celular,
então ele vai realizando essa fagocitose até que demais células de defesa, também por diapedese, cheguem até o local e complete o processo inflamatório e complete a reação de defesa do organismo. Segunda célula, eosinófilo, também é uma célula muito importante que também realiza fagocitose. É uma célula que apresenta dois lóbulos em seu núcleo. Então, observe que no primeiro momento o eosinófilo pode ser parecido com o neutrófilo, mas é característica dele apresentar dois lobos em seu núcleo. E percebam também que no seu citoplasma ele apresenta grânulos, e esses grânulos vão estar responsáveis ou relacionados à resposta fagocítica que ele desencadeia. Então aqui para ilustrar, eu coloquei aqui uma espécie de vários eosinófilos. Por quê? Porque no processo de inflamação, os eosinófilos também vão chegar ao local e vão, vamos dizer assim, aumentar essa resposta inflamatória, porque é um processo natural de defesa. É uma forma de sinalizar o local da lesão, é uma forma de sinalizar aonde está ocorrendo essa infecção. Esse tipo de situação ela é muito comum, por exemplo, em pacientes que apresentam asma brônquica. Então, o processo de inflamação da asma brônquica é um processo agressivo, que há grande migração de eosinófilos que vão fazer essa fagocitose, só que nesse processo de fagocitose vai haver liberação de histamina. Então, essa liberação de histamina, ela vai favorecer para que seja formado o complexo antígeno-anticorpo, onde, a partir do momento da liberação dessa histamina, esse local de onde ocorreu a infecção, de onde ocorreu a entrada do antígeno, ela vai ser sinalizada para que demais células de defesa possam chegar até o local e, assim, desenvolver todo o processo de defesa naquele momento. Então, falou em eosinófilo, falou em fagocitose, só que é uma fagocitose voltada para a liberação de histamina, para que assim seja sinalizado o local da inflamação, para que mais células de defesa, com as suas imunoglobulinas possam chegar, reconhecer a natureza do antígeno e assim, a partir de células como linfócitos T, promover a produção, a memória de proteínas específicas que vão degradar aquele antígeno, caso futuramente você entre em contato novamente. Então, fica a nossa reflexão. Qual a diferença entre anticorpos e antígenos? Pense de maneira lógica. Falei anticorpos e falei antígenos. Então, é importante você perceber quem é proteína e quem não é proteína. Então, os anticorpos são as proteínas circulantes no sangue produzidas em resposta à exposição a agentes estranhos. Então, a partir do momento que as células de defesa entram em contato com esse antígeno, eles vão produzir enzimas, vamos usar o termo digestivas, na tentativa de degradar o material, degradar o produto dessa infecção. E os antígenos são os agentes estranhos, micro-organismos que invadem o nosso organismo. Então, para você não esquecer, qual a diferença entre anticorpos e antígenos, ou antígeno e anticorpos, também não tem problema nenhum. Anticorpos são as proteínas produzidas a partir do contato com os antígenos, que por sua vez, os antígenos são quem? Corpos estranhos ou micro-organismos que invadem o organismo. Ok? Basófilo. O basófilo também é uma célula de defesa, né, um guardião do organismo, na qual ele apresenta um núcleo em forma de S. Né? Eu não concordo muito bem, mas a literatura coloca, né, Junqueira e Carneiro coloca, que o núcleo do basófilo ele apresenta forma de S e, por ser também uma célula granulócita, ele apresenta grânulos que vão ajudar no processo de defesa do organismo em seu citoplasma. Qual é a finalidade do basófilo? O basófilo, na verdade, ele faz o isolamento daquela área infectada. Então, a partir do momento que
neutrófilos e eosinófilos dão o primeiro combate, tentam fazer o reconhecimento, a partir do momento que esse processo é realizado, entre cena o basófilo, fazendo com que haja o quê? O isolamento daquela área. Então, lembram que o eosinófilo, dentro da sua atuação, dentro da sua função, ele vai haver uma liberação de histamina como forma de sinalizar para as demais células de defesa. E, coincidentemente, a partir do momento que há liberação de histamina, nós vamos ter também a atuação dos basófilos, que vão fazer com que haja o isolamento daquela área infectada. Mas como ele vai fazer o isolamento? A partir do momento, como você pode observar aqui, as imunoglobulinas que são imunoglobulinas presentes nos processos inflamatórios, na superfície ou na parede celular, na membrana plasmática das células dos basófilos, vão haver receptores específicos para essas imunoglobulinas que vão entrar em contato com o antígeno, que são essas bolinhas em verde. Então, a partir do momento que há essa interação, imunoglobulinas e antígeno, o basófilo reconhece, facilita a entrada desse complexo para o interior da célula e, a partir desse momento, com as suas enzimas presentes no citoplasma, ele vai fazendo a degradação. Só que essa degradação, ela provoca a liberação de vários compostos. Nós temos aqui leucotrienos, que é um composto importantíssimo no processo inflamatório. Nós temos também aqui a histamina, que tem importância no processo inflamatório, mas está mais relacionado com uma possível resposta alérgica. E nós temos também as citocinas ou quimiocinas, que vão ser responsáveis por sinalizar ou por aumentar, de certa forma, esse processo inflamatório, de modo que esses antígenos não consigam atingir camadas mais profundas ou até mesmo cair na corrente sanguínea e assim provocar uma sepse. Então, observe que isso tudo é uma reação em cadeia, onde cada célula de defesa tem o seu momento específico, tem sua função específica de atuação. Então, o basófilo vai fazer esse reconhecimento a partir do momento que a imunoglobulina reconhece o possível antígeno, ele é introduzido para o interior da célula e no interior da célula, as enzimas que estão presentes no citoplasma do basófilo vai fazer a degradação desse antígeno e também vai liberar outras substâncias que vão sinalizar para demais células de defesa e também vão aumentar o processo inflamatório, vamos dizer assim, na tentativa de conter aquela infecção, de isolar aquela infecção, para que esse antígeno, de repente, não consiga alcançar a corrente sanguínea e assim provocar uma sepse, que seria uma infecção generalizada. Então, falamos dos principais granulócitos, que são aquelas células que possuem seu citoplasma grânulos. Então, para te não esquecer, foi falado dos neutrófilos, depois dos eosinófilos e, por fim, os basófilos. Vamos falar agora das células de defesa agranulócitas, que são aquelas células que não apresentam grânulos em seu núcleo ou no seu citoplasma. E o exemplo mais comum que eu posso dizer de todos eles são os linfócitos. E aí é importante você ter em mente que nós temos dois tipos de linfócitos. Os linfócitos B, que vão estar diretamente relacionados à produção de anticorpos, tá? Aquela proteína que vai ser fundamental para combater possíveis infecções no futuro. E nós vamos ter também os linfócitos T. E eu coloquei aqui para você que os linfócitos T, eles são divididos de duas formas. Nós temos os linfócitos TCD8+, que são aqueles linfócitos que estão relacionados à destruição efetiva da célula, do micro-organismo infectante, que geralmente essas células elas também produzem citocinas, que vão estar envolvidas no processo de morte celular. E nós temos também os linfócitos TCD4+, que são células que ativam os linfócitos B. Então, nós temos os linfócitos TCD8+, que tem caráter de destruir as células,
porque produzem enzimas, produzem substâncias químicas específicas, e também temos os linfócitos TCD4 que ativam ou são chamados também de linfócitos auxiliares. Então, aqui no nosso resumo, eu coloquei para você uma situação em que nós temos aqui um antígeno, tá? Ou melhor, vários antígenos, e esse antígeno, vamos imaginar aqui em que ele, através da ação fagocitária dos macrófagos, então lembra lá atrás quando eu falei, a primeira célula de defesa a chegar no local da infecção são os neutrófilos, mas, entretanto, se os neutrófilos não conseguirem combater de maneira suficiente esses antígenos, aí entra em cena quem? Nós vamos falar daqui a pouco dos monócitos, que são as células que vão sair por diapedese do vaso sanguíneo, vão se transformar em macrófago e vão vão dar continuidade a esse processo fagocitário. Então, o macrófago ele vai fagocitar e aí no seu interior vai apresentar antígenos e esses antígenos vão ser reconhecidos futuramente pelos linfócitos CD4+, que são as células auxiliares, são os linfócitos auxiliares, que vão produzir substâncias que vão ativar a diferenciação de linfócitos B e linfócitos T. Dessa forma, eles vão assumir o seu caráter citotóxico, como eu havia dito antes, tá? Então, peço até desculpa que eu falei equivocadamente citocina, não é citocina, tá? É compostos citotóxicos que vão estar relacionados, tem até aqui a palavrinha em inglês, killer, que seria aquelas células natural killer, que são as células que estão diretamente envolvidas no processo de degradação desse antígeno. Então, percebam que eu tenho uma ação fagocitária de macrófagos. Esses macrófagos vão incorporar no seu citoplasma fragmentos ou mesmo um antígeno. Esse antígeno, ele vai, a partir do momento que está no citoplasma da célula, vai fazer com que entre em cena os linfócitos CD4+, auxiliares, que são as células que vão produzir substâncias, e essas substâncias é que vão diferenciar linfócitos B e linfócitos T. Então, é importante você ter em mente que esse processo de diferenciação ele é fundamental, porque a partir do momento que há diferenciação de linfócitos T, de linfócitos B para linfócitos T, é que vai dar início ao processo de apoptose ou de destruição daquela célula propriamente dita. E uma vez que o linfócito B recebe o estímulo e se liga ao antígeno, ele se diferencia em plasmócito e produz antígenos anticorpos específicos. Então, de maneira geral, eu tenho um estímulo fagocitário por meio dos macrófagos, onde os linfócitos CD4+ auxiliares vão fazer com que haja diferenciação em linfócitos T, e aí ele vai decidir se esse processo é para matar a célula de imediato por um processo de apoptose, ou se esse linfócito B ele vai, através de um processo gradativo, se diferenciar em plasmócito, que vai produzir um anticorpo, ou seja, uma proteína específica para combater esse antígeno, esse micro-organismo, e futuramente, caso o ser humano entre em contato com ele de novo, essa memória ela já vai estar presente nessas células, e é por isso que, em determinado caso, o paciente sofre uma reinfecção, o tempo de resposta inflamatória, o tempo de reação se torna menor, porque uma vez que os linfócitos B fazem esse reconhecimento, essa memória, essa proteína fica armazenada ou fica incorporada na memória da célula, que aí futuramente, numa próxima infecção, a resposta ela é mais rápida. Então, a gente tem que compreender esse processo, pois esse processo leva assim à lise celular, que seria a morte, tá? Seria a membrana ou a parede celular ia sofrer desnaturação da camada e ia haver um extravasamento e, logicamente, provocaria a morte do antígeno que estaria dentro dela.
E para finalizar, vamos falar aqui dos monócitos, que também é uma célula de defesa que está relacionada com o processo fagocítico, tá? Então, como eu havia citado, os monócitos, eles começam a atuar a partir do momento que é detectada a insuficiência dos neutrófilos. Então, uma vez que os neutrófilos não dão conta de fagocitar todo esse antígeno que entrou no nosso organismo, os monócitos são substituídos. Só que uma característica especial dos monócitos é que eles realizam uma fagocitose lenta. Ou seja, não é aquela fagocitose enérgica que o neutrófilo tem. Chegou, fagocitou, né, englobou, destruiu. Não. Já no processo, lembra lá dos linfócitos, já no processo de memória, de produção de anticorpos, ele precisa que essa fagocitose seja lenta justamente para dar tempo das células TCD4+, fazer esse reconhecimento, fazer essa memória e começar a produzir a proteína, o anticorpo específico para aquele determinado antígeno. Então, falou em monócito, falou em fagocitose lenta, lembra, fagocitose lenta vai favorecer o quê? A memória ou a produção de anticorpos específicos para aquele antígeno, que futuramente, no processo final, vai contribuir para que haja a lise celular ou a morte da célula propriamente dita. Coloquei aqui citocinas, tá? Que são ativadoras de linfócitos T. Então, agora sim, podemos falar das citocinas, que são as substâncias que vão ativar os linfócitos, tá? Então, nós vamos ter substâncias citocinas e vamos ter substâncias citotóxicas. Qual a diferença? A citotóxica vai estar relacionada diretamente a um processo acelerado de morte desse micro-organismo, desse antígeno que entrou. Já as citocinas, que são substâncias específicas, elas vão estar relacionadas à ativação desses linfócitos, de preferência aos linfócitos CD4+, que vão fazer todo esse processo de reconhecimento e produção de proteína específica para degradar, destruir esse antígeno. Então aqui eu coloquei uma imagem para que a gente possa observar o processo de fagocitose. É um processo bem simples, já cheguei a comentar no início da aula, que a formação de pseudópodes, onde esse patógeno, né, esse antígeno vai ser englobado, aí os patógenos englobados ocorre esse englobamento por um processo de endocitose. Então, endocitose é a entrada do micro-organismo no interior do citoplasma, e aí vai formar-se um vacúolo. É a partir desse vacúolo que vão ser produzidas enzimas através dos lisossomos. Então, essas enzimas lisossomais, elas vão se fundir com essa célula, e no interior desse pequeno vacúolo vai ser lançado essas enzimas que vão digerir quem? Esse antígeno que está tentando entrar no organismo. E aqui no passo 5, nós vamos ter os compostos tóxicos e enzimas lisossomais, tá? Que vão destruir de fato. E percebam que esse vacúolo que se forma, ele tem o mesmo material, a mesma propriedade da membrana citoplasmática. E é por isso que o processo de exocitose, que é a saída desses fragmentos do interior do citoplasma, é mais facilitado. Porque a partir do momento que se forma um vacúolo, esse vacúolo, por mais que ele se funda com o lisossomo, ele possui a mesma característica lipídica ou a mesma natureza fosfolipídica da membrana plasmática da célula de defesa. Então, quando chega no passo 6, que é o processo de exocitose, quando o antígeno já sofreu degradação pelas enzimas, esse processo é mais fácil devido a essa comodidade da mesma parede do vacúolo ser do material da membrana plasmática. Então, por esse motivo, a excreção por exocitose é mais facilitada. Então, é isso. Espero ter contribuído com o teu aprendizado. Qualquer dúvida, pode me chamar via suporte AVA, pode chamar via rede social, que a gente dá aquele suporte sem nenhum problema, sempre de maneira dinâmica e sempre disposta a ajudar você, aluno, na tua caminhada acadêmica ou até mesmo de concurso.
Muito obrigado e até a próxima videoaula. Obrigado por assistir as videoaulas do papai. Até a próxima.